voltou para Tite, inventou. É gol! Meus amigos, o Vasco é eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis, perdendo para o ABC. É mole, não? E aí a gente vai entrar num debate neste vídeo sobre SAF, tá? Mas antes eu quero falar o que foi esse jogo. Um empate por 0-0, disparado, foi o pior jogo do Vasco da Gama na temporada. Detalhe, o Vasco vai enfrentar o Flamengo precisando vencer no próximo domingo, super pressionado, porque esse resultado é o vexame. O Vasco deu vexame na Copa do Brasil, sendo eliminado por uma equipe com investimento muito inferior, e vai seguindo os exemplos de Corinthians e São Paulo, que no Campeonato Paulista acabaram eliminados por equipes pequenas, equipes que, convenhamos, Ituano e Água Santa, né? Então o Vasco se junta a essas equipes. Se eu falei por coerência que aqueles foram vexames históricos, eu tenho que falar também sobre esse resultado do Vasco da Gama, né? Que não jogou absolutamente nada. No segundo tempo, então, à exceção dos últimos 5 minutos, 10 minutos, o ABC mandou no jogo, né? O ABC com, aliás, o jogador alemão, que era um lateral, mas que jogava por todo o campo, e teve uma chance no finalzinho do jogo de fazer o gol da vitória, o time do ABC ainda. O Vasco se safou de ser eliminado no tempo normal, né? E aí dá vexame nos pênaltis. Esse vídeo tem um oferecimento da KTO. Você entre agora no site kto.com. Atenção, hein? KTO.com, você curte fazer sua fezinha? Então você não perde por esperar. Entre no site kto.com e deixe o seu palpite. Deixe lá o seu palpite, tá? E você vai fazer o registro usando o meu cupom Bernardo, agora é Bernardo, tá? Tudo junto, cupom Bernardo, tudo junto, para eu te dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Isso vale em depósitos até R$100. Então preste atenção, fique atento, porque quando você colocar o meu cupom e você deposita lá R$100, eu te dou 20, tá? Evidentemente que você vai usar esse dinheiro para fazer a sua fezinha no site kto.com. As odds, as melhores do mercado, estão sempre no meu Instagram, @BernardoAqui. Eu coloco sempre nos meus stories as odds do dia, os principais destaques de odds do dia. Então você entre lá nos meus stories, me adicione no Instagram, tá aberto para todo mundo e tal. E aí você entra nos meus stories para conferir, tá? As odds do dia, tá? Mas voltando a falar aqui sobre esse resultado, o Vasco da Gama dá esse vexame e levanta um questionamento aqui sobre desempenho das equipes neste início de temporada no futebol brasileiro. Até comentava sobre isso na televisão. É importante não ficar com a última impressão, mas sim com o que esses times já mostraram que podem render no início da temporada, para a gente fazer uma projeção para o restante do ano. Então, assim, Vasco dá esse vexame e tal, é um time que vai cair para a segunda divisão do futebol brasileiro? Não necessariamente. A gente já sabe o que esse Vasco pode mostrar. Fez bons jogos ali contra Fluminense, contra Flamengo até e tal. Por exemplo, o Corinthians fez um bom jogo contra o Palmeiras. Foi eliminado de forma patética no Campeonato Paulista? Foi. Mas a gente sabe o que esse time pode mostrar. O Flamengo é um time em evolução. O Palmeiras flerta às vezes com resultados negativos, mas mantém a invencibilidade no Campeonato Paulista. O São Paulo, São Paulo é um capítulo à parte, é uma bagunça, tá? Mas nada justifica a eliminação do Vasco da Gama na segunda fase da Copa do Brasil para um time com investimento muito, muito inferior. É impressionante o que aconteceu com a equipe do Vasco da Gama. E é impressionante o que acontece com esse centroavante Pedro Raul, que chegou valendo demais, né? Foi uma contratação bastante badalada no futebol brasileiro e acaba desperdiçando o terceiro pênalti consecutivo, né? Foram 2 pelo Campeonato Carioca, nos jogos contra Volta Redonda e Flamengo, e agora essa penalidade desperdiçada. O técnico Maurício Barbieri até tentou partir para um esquema mais ousado, né? Segurando mais o Andrei,
liberando mais o Jair pelo lado direito e o Marlon Gomes pelo lado esquerdo, jogando com Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. No segundo tempo ele faz alterações para deixar o time ainda mais ofensivo, né? Colocando o Orelhano, que também desperdiçou a cobrança dele. Veja, foram 2 reforços badaladíssimos que desperdiçaram cobranças, né? Coloca o Orelhano, coloca o Nenê, que bateu muito bem a cobrança dele, e aí o Vasco, mesmo assim, não consegue desempenhar aquilo que a gente espera desse time. Na segunda etapa, até no finalzinho, teve ali algumas oportunidades, teve a cabeçada do Pedro Raul para a defesa do goleiro Simão, talvez tenha sido o melhor lance do Vasco no jogo, teve um chute do Jair também para fora, mas foi um time que esteve longe de atuar no seu nível mais alto. Isso significa que o Flamengo já seja finalista do Campeonato Carioca? De maneira nenhuma. Vai ser um jogo muito complicado, assim como foi o primeiro da semifinal. Aliás, falando em Flamengo, o companheiro Vene Casagrande corroborou aquilo que trouxe o próprio Vitor Pereira na entrevista coletiva pós-jogo, pós-vitória por 3-2 do Flamengo sobre o Vasco da Gama, de que o Everton Cebolinha vem treinando como um ala pelo lado direito. Vitor Pereira disse isso, disse, eu estou treinando com o Everton Cebolinha dessa forma. Portanto, ele deve ser o titular dessa posição, já que o Flamengo não tem lateral direito para esse jogo, não tem ala pelo lado direito para esse jogo. Mateuzinho quebrou a perna, Varela, pubalgia, o Wesley está machucado. Então o Flamengo não tem jogador para essa posição. A tendência é que o Cebolinha mesmo atue nessa posição. Vamos ver como é que vai ser. Ele é destro, ele pode jogar nessa posição. Com Ayrton Lucas jogando pelo lado esquerdo, e isso denota também, aponta para um esquema, mais uma vez, com 3 zagueiros. Evidentemente que o Vitor Pereira vai manter a coerência dele, tá? Em relação a isso. Voltando ao assunto Vasco da Gama, já falei sobre isso. É óbvio que o Vasco da Gama precisava de um aporte de capital, assim como o Botafogo, outras equipes do futebol brasileiro, mas fica claro que o time virar SAF não é garantia de sucesso, sobretudo sucesso imediato. E vale lembrar também que esse time do Vasco da Gama é um time novo, está sendo montado ao longo do início dessa temporada, portanto vai oscilar, né? Mas não deixa de ser um vexame histórico para o Vasco, mais um, né? A eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para a equipe do ABC. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.